Paz do Senhor, irmãos. Espero que estejam todos bem. Eu queria ler com os irmãos lá no Salmos 23. Se tiver com a sua Bíblia aí, abra no Salmo 23. Que diz assim. Deve ter gente que sabe até de cor e salteado, né? Mas vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Só até aqui. Irmãos, esse salmo, ele é bem conhecido, ele até dispensa apresentações, né? Porque acho que todo mundo já ouviu falar sobre ele. Em algum momento você já viu ele lá num relógio, num quadro, em algum lugar, num carro lá colado. Então ele é um salmo muito conhecido, um salmo escrito por Davi, um salmo que, quando a gente lê assim, ele revigora a nossa alma, assim, sabe? Ele traz segurança para a nossa vida. Eu acho ele um salmo assim muito inspirador. E quando a gente lê ele, a gente vê ali que realmente Davi, ele estava cheio de confiança no coração dele ao Senhor. E é interessante quando a gente começa a ler esse salmo, certamente você como eu, quando a gente começa a ler, a gente começa a ver que o início dele, Davi, ele está falando ali de várias coisas referente ao cuidado com as ovelhas. A gente sabe que Davi era um pastor de ovelhas. Então ele começa ali a falar muito sobre pasto, sobre levar as águas tranquilas, fala sobre o vale, fala sobre o pastor, né? Então é um conceito ali muito relacionado a ovelhas. Em algum momento desse salmo parece que dá uma virada. E ele começa ali a falar de uma maneira que ele deixa escapar a realidade do que ele estava vivendo. Que ele falou, o início é todo falando que é o meu pastor e nada me faltará, sobre pasto e tal, e de repente ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Isso nos leva a entender que Davi, ele já começou a falar de algo que ele estava enfrentando algum momento em que ele estava passando por uma perseguição de inimigos, ou passando por algum momento que ele acreditava estar sendo perseguido, e que ele esperava que Deus tornasse público aquilo, que Deus fosse honrar ele em algum momento. Então esse cenário que Davi estava vivendo era um cenário de perseguição. E um cenário de perseguição, gente, ele sempre será complicado. Não conheço ninguém que seja perseguido que fala que tô amando ser perseguido, é muito bom ser perseguido. Ser perseguido é muito ruim. E ser perseguido, nesse contexto aqui, então, desses inimigos que estavam ali prontos a atacar a todo instante, que você não sabe de onde que vem o ataque, você não sabe quais são as armas daquele inimigo, você não sabe as estratégias dele para te atacar, você não sabe nada. É um momento em que você fica totalmente perdido do que está acontecendo, quando nós estamos sendo perseguidos. E certamente, gente, um cenário de perseguição é um cenário desconhecido também. Ele é desconhecido porque, enquanto você está ali tentando lidar com ele, muitas coisas faltam na sua vida. Então ele pode ser sim um momento de escassez, um momento de medo, muito medo. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe onde você vai ser atacado, você não sabe se o caminho que você está andando é seguro. É um período também, um momento, onde você se sente esgotado, cansado, que você já pensou em todas as alternativas para sair dele e não consegue uma saída. E um momento também de muita solidão. Porque quando você está sendo perseguido,
muita gente não entende o que você está vivendo. E às vezes para você conseguir escapar, às vezes só sozinho. Então o momento de perseguição é um momento complicado. E por conta disso, ele gera muita insegurança na gente. E quando a gente vê aqui no Salmo 23, Davi falando sobre isso, ele está aqui combatendo. É como se o Salmo 23 fosse um antídoto que Davi está atacando com toda a força dele, combatendo esse cenário de insegurança. Então Davi ele fala, contra o medo, tu estás comigo, você me consola, eu não estou sozinho. Contra a escassez, contra a falta, ele fala, nada me faltará, porque o Senhor está comigo. Contra o esgotamento, o Senhor está me guiando a águas tranquilas. O Senhor me faz deitar em verdes pastos. Eu não tenho por que ficar esgotado. E contra a solidão ele fala, a bondade e a misericórdia do Senhor, elas me seguirão. Eu nunca vou estar sozinho. Então é um combate à insegurança. E Davi, ele tinha uma certeza. A certeza que ele tinha nesse cenário aqui é de que ele só teria segurança se ele enfrentasse todas essas situações com Deus ao lado dele. Então, antes dele falar qualquer coisa, ele falou, o Senhor é o meu pastor. E porque o Senhor é o meu pastor, eu vou vencer quando as coisas faltarem. Porque o Senhor é meu pastor, eu não estarei sozinho. Porque o Senhor é meu pastor, eu terei descanso na minha vida. Porque o Senhor é o meu pastor, eu posso qualquer coisa, porque Ele é o meu pastor. Então, antes de qualquer coisa, ele falou isso. E hoje, talvez, o teu cenário seja parecido com esse de Davi. Alguma coisa sempre falta. Alguma coisa sempre falta. Talvez você esteja lutando contra um cenário de escassez. Ou então você esteja lutando contra a solidão, contra o medo. E o sentimento que você tem é exatamente esse. Que um cenário de insegurança traz. Você não sabe como se defender. Você não sabe o que fazer. E está vivendo um cenário de total insegurança na sua vida. E a insegurança, gente, é um peso que ninguém aguenta carregar sozinho. Ninguém aguenta. Porque em algum momento você pode falhar. Em algum momento a gente pode falhar. E quando a gente falhar sozinho, tudo vai desmoronar. Porque a gente está sozinho. E a maior causa, gente, da insegurança é a gente acreditar que o resultado de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente consegue, depende 100% da nossa força. Essa é a maior causa da insegurança em nossas vidas. E por isso, gente, a palavra de hoje, eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre como a gente aprender a lidar com esse cenário de insegurança. De como a gente pode entender que nós não estamos lutando sozinho, porque se a gente lutar sozinho, a gente não vai conseguir. Sozinho não dá. Porque só temos Ele, só tendo Ele como pastor, só tendo esse Deus poderoso, esse Deus que está no controle, esse Deus que pode fazer todas as coisas, que nós conseguiremos passar por alguns desses momentos, enfrentar esses momentos. Então a palavra de hoje, eu quero trazer justamente isso para vocês, irmãos. Esse entendimento de que tem que ser com Ele, que sem Ele não dá. Pare de tentar sozinho. Pare de tentar sozinho, porque sozinho você não vai conseguir. Só quando você entender que você precisa dEle. Só quando você entender que Ele precisa ser o seu pastor, que você vai conseguir. E ele começa falando que o Senhor é o pastor dele. E nada me faltará. E quando a gente lê esse versículo, eu não sei vocês, mas esse versículo ele me dá uma força tão grande. De eu saber que eu tenho um pastor que não vai deixar faltar nada na minha vida. E é um versículo que ele traz um acalento, ele é bem forte. Mas se você olhar, ler ele bem, você vê que ele não é uma afirmação. Ele é condicional. Ele tem um ponto e vírgula bem ali no meio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Então se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. Ou então de trás para frente, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Então é importante a gente começar a entender exatamente isso, que o nada me faltará é porque eu tenho um pastor. O nada me faltará é porque eu tenho um pastor, não é porque eu posso, não é porque eu faço, não é porque eu consigo, não é porque eu sei, mas é porque Ele é o meu pastor. Nós precisamos ter essa certeza, porque nós vivemos num mundo em que prega o tempo inteiro para a gente, que prega não, que fala, né? Que você tem que ser forte, você tem que ser capaz, você tem que ser alguma coisa, você tem que alcançar, você tem que ser descolado. E aí quando fala lá que você tem que ser forte, coloca aquela imagem lá de um leão rugindo, e que você tem que arrasar. Ou então coloca um lobo. Sempre assim, qualquer coisa que coloque numa posição de força, de independência. E logo nesse salmo aqui, que nós acabamos de ler, e que ele está ensinando que a gente possa lidar com a insegurança, logo nesse salmo ele nos fala que a gente precisa se colocar numa posição de ovelha. Você tem que ter um pastor. Você não tem que ser poder, você não tem que ser um leão. Você tem que aprender a ser ovelha. Você tem que aprender a depender. Porque ovelha, gente, não tem garra, não tem dente afiado. Ovelha não corre. Ovelha se perde no caminho. Justamente porque Deus ele quer que a gente entenda que a gente precisa ser dependente dele. Dependente do cuidado dele. Porque Deus ele sabe que em algum momento da nossa vida, em algum momento, nós pensaremos ter falta de alguma coisa. Em algum momento, e se você reparar, esse salmo ele não fala do presente, ele fala do futuro. O Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. E às vezes a gente está vivendo um presente até bom. Sabe? As coisas não faltam. Você olha para a tua casa, você vê que está tudo caminhando, mas a tua maior preocupação e a tua maior ansiedade é com o futuro. Você está tendo tudo, mas a pergunta do e se está sempre na cabeça. E se eu ficar doente? E se faltar dinheiro? E se eu perder? E se acontecer alguma coisa com meu filho? E se eu perder meu emprego? Sempre no futuro. A nossa maior preocupação é sempre com o futuro. Mas eu te pergunto, e se todas essas coisas do e se da sua cabeça, que são a sua preocupação, aquilo que tira o teu sono às vezes, se cada uma dessas coisas, você pensando nelas, você pode fazer o que para resolvê-las agora? O que nós podemos fazer para que essas coisas não aconteçam? Nada. A gente não tem um controle de nada. A gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente quando a gente sair dessa porta aqui. E é por isso que Jesus falou lá em Lucas 12, 25 ao 26, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer alguma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Nós não podemos mudar nada, por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente esteja perdendo nosso sono. O nosso futuro ele está totalmente nas mãos de Deus. Nós não temos o controle dele. E isso, gente, se você parar para pensar, é maravilhoso. Você pensar que o teu futuro está nas mãos de um Deus, que Ele sendo seu pastor, nada te faltará. Nada vai nos faltar. E se o meu futuro está nas mãos dEle, se o meu presente, nesse momento está nas mãos dEle, no meu futuro, nada vai faltar. E aqui, gente, eu não estou falando de ter uma vida perfeita, porque terão perdas, terão faltas na nossa vida.
Mas esse caminho, ele nunca vai ser sobre nós, sobre o que nós temos de coisas dessa vida. Mas sim ser pelo fato de nós termos esse pastor conosco, em meio a tudo isso, em meio a todas essas faltas, em meio a toda a escassez da nossa vida. Então, a gente precisa entender que nós temos um pastor. Então não tente ter nada na sua vida, se não for com a ajuda dele. Conte com a ajuda dele. Porque não é sobre o que você tem, mas sobre aquele que cuida de você. Depois ele fala aqui sobre deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. É interessante aqui que ele usa algumas figuras como pasto e água, que são coisas essenciais para a vida, para a sobrevivência da ovelha. E usa essas coisas que são as maiores necessidades dela, aquilo que ela necessita para viver, que é o alimento, a água, para falar sobre descanso. Pega duas coisas que são essenciais, aquilo que é importante para a vida dela, para falar sobre descanso com a gente. Porque se a gente for parar para pensar na nossa vida, tudo na nossa vida gira em torno da nossa sobrevivência. A gente corre atrás da nossa sobrevivência. A gente quer ter o melhor, a gente quer viver melhor, a gente quer tudo para que a gente tenha uma vida melhor. O que é natural. Mas a questão, gente, é que aqui a palavra está falando sobre limite. Existe um descanso. Existe um descanso que é no Senhor. Existe uma satisfação que não é nas coisas que a gente corre atrás, mas que é no Senhor. Então, em alguns momentos, nós vamos dar o máximo, o nosso máximo, por coisas desnecessárias. Coisas que não pedem isso tudo. E como que a gente sabe que não pede isso tudo? Porque amanhã, todo aquele esforço que a gente deu hoje, amanhã já não serve mais para nada. Então, o que adiantou? Todo o esforço que eu dei em um dia, para amanhã não servir para nada. Ou então eu correr tanto atrás de coisas, igual um desesperado, que eu tenho que fazer, que eu tenho que acontecer, e que tem que ser. E quando acontece, você nem viu o que aconteceu, porque já passou. É uma correria desenfreada para acontecer coisas, para fazer coisas, e a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para nós. E é interessante aqui que a gente começa a ver que Deus, Ele direciona os esforços para que a gente tenha limite. Quando Ele fala assim, para você deitar, Ele fala para ela que ela tem que deitar onde ela tem que comer. E ela beber água bem devagar, mansamente, não é correndo. Então Deus, Ele quer que a gente entenda que o nosso esforço, ele tem limite. Tem que ter um limite. E é descansar nele esse limite. É entender que não é pelo nosso esforço, mas sim pela força dele em nós. Que não é pelo que a gente faz, mas é pela força dele, pelo poder dele em nossas vidas. Então ele não quer que a gente viva correndo. Ele quer que a gente aproveite cada momento ao lado dele. Quando ele fala aqui, sobre guiar mansamente, vai andando devagar, não é correndo. Sabe, ele fala, eu vou te guiar a águas tranquilas, mansamente a águas tranquilas. É andar devagar, não é no batidão corrido, para viver as coisas. E também não é beber qualquer água. Sabe, tem gente que corre para um rio agitado ainda. E Deus, Ele quer que a gente ande mansamente a águas tranquilas. Sabe o que é isso? Ele quer que a gente desfrute da presença dEle. Ele quer que a gente desfrute do que Ele está fazendo na nossa vida. Ele quer que você olhe para o lado e veja, poxa, Deus tem feito tanta coisa, eu tenho corrido tanto, que eu não tenho visto a mão de Deus sobre a minha casa. Eu tenho corrido tanto, que eu não tenho visto a mão de Deus sobre a minha família. Tem oração que é respondida e que você nem vê,
por causa da sua correria. Então, tem que ser manso mesmo, tem que ser devagar, para que a gente perceba o cuidado dele em nossas vidas. Sabe, porque às vezes a gente começa o dia, e até você entrega o teu dia nas mãos de Deus. Fala, Senhor, cuida do meu trabalho, cuida do meu dia. Sendo que aí quando você vê, aquele dia ele pode também ser um dia diferente. Em que ele começa a acontecer coisas que você perde o controle daquele dia. E você começa a ter que achar que tem que resolver ele pela sua própria força. Né? Você acaba esquecendo de Deus por algum momento, por conta da turbulência daquele dia. Eu na quinta-feira, acho que foi quinta-feira retrasada, eu tive um dia, pensa naquele dia em que tudo que funciona para de funcionar. Aquelas coisas que você não se preocupa, que você fala assim, isso aqui sempre funciona. Então, você vira o olho para aquilo ali e você finge que aquilo nem está acontecendo. Né? Porque sempre funciona. E, gente, vocês pensem num dia que tudo que funcionava parou de funcionar. Sem motivo. Né? Quem trabalha com TI sabe que tem sempre problema. Mas nesse dia foi um super problema que a gente teve. Parou tudo, todo mundo reclamando. Eu vi meu nome assim, ó, sendo marcado em todos os chats. E eu fiquei de 9 horas da manhã. Eu não bebi água, eu não fui no banheiro, não almocei. Igual um louco. Eu fiquei de 9 da manhã até quase 5 horas da tarde. Tentando resolver direto. Eu não conseguia resolver, gente. Sabe, eu comecei a ficar esgotado. E em um determinado momento eu peguei, joguei minha mão assim na mesa e falei assim, não, eu não vou continuar aqui tentando fazer isso sozinho. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor renove esse meu dia. Porque para mim ele já terminou aqui. E ele não pode terminar aqui, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer nesse dia. Né? Eu ainda tinha que dar ainda um estudo aqui à noite. E eu fiquei desesperado, porque eu falei assim, eu não consegui parar um pouco, nem para eu dar uma lida. E naquela hora ali, eu vi as coisas mudando. Eu vi que Deus, ele renovou. Ele me revigorou. E de repente veio aquele insight de uma coisa assim que eu pensei, que eu nunca pensaria num dia comum para resolver aquilo. E era exatamente o que estava causando tudo. E aí foi resolvido antes de 5 horas. Mas por quê? Eu entendi que eu tinha que parar de tentar sozinho. E às vezes não é por mal. Não é que você esqueceu que Deus é Deus na sua vida e que Deus cuida de você. Mas é porque a gente vai num batidão que a gente acha que a gente pode resolver. Porque eu sei isso aqui, eu sempre faço isso aqui. É uma coisa que eu tenho controle. Então eu vou fazer. Mas até para essas coisas é importante a gente entender que sem Ele a gente não consegue. É num dia natural, na vida comum. A vida comum, às vezes, ela esgota. Ela cansa a gente também. Sabe, acontece coisas que saem do nosso controle. E só a presença de Deus para nos renovar, para nos revigorar. Então, quando Deus ele fala sobre isso, é muito sobre a gente ter satisfação nele. É sobre a gente se preencher com ele. É sobre a gente entender que não é aquilo que a gente fez, não é sobre aquilo que eu executei, mas sim pela presença de Deus na minha vida, porque eu tenho Ele, pela satisfação que eu tenho nele, pela presença dEle marcante na minha vida, aconteceu, porque Ele é meu pastor. É exatamente sobre isso, porque, gente, verde espaço e águas tranquilas, a gente só vai encontrar em Deus. É só em Deus. É sobre a satisfação no Senhor, de não ficar buscando demasiadamente as coisas dessa vida. Mas a gente entender que a gente tem como ser satisfeito no Senhor. Que é o que diz lá em Salmo 37:4, deleite-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deleitar é ter satisfação nele. Sabe, é saber, Ele é tudo que eu preciso. E às vezes o vazio que o ser humano tem no coração dele, e essa busca desenfreada pelas coisas dessa vida, causam esse esgotamento.
causa esse esgotamento que ele só vai ser preenchido quando a gente entender que ele precisa ser preenchido pela satisfação da presença do Senhor em nossas vidas. Esse vazio, essa correria vai ser através da presença dele que vai nos revigorar, que vai nos renovar para a gente continuar. E essa satisfação, gente, no Senhor, ela também nos faz entender que existe um caminho a seguir. Que nós temos um alvo. Não basta só estar satisfeito nele. Ele fala aqui, no Salmo 23, que ele fala assim, que aqueles que são guiados pelo pastor, eles são guiados pelas veredas da justiça. Ou seja, você não anda à torta e direita por aí. Você tem um caminho certo. Você tem um alvo, você tem uma direção. E é uma direção que o próprio Senhor dá para nós. Através da palavra dele, através do querer dele. Então, aquele que andar nesse caminho, automaticamente, ele estará satisfeito, porque a presença do Senhor está na vida dele, ele desfruta da presença do Senhor e de tudo que Deus faz na vida dele. Ele tem um descanso no meio da tribulação, ele tem paz que excede todo entendimento, ele tem tranquilidade no meio do caos, porque ele sabe que tudo aquilo que eles alcançam não vem dele mesmo, mas vem do Senhor. Ele é satisfeito no Senhor. Então viva essa restauração, esse refrigério, esse descanso que o Senhor tem para você. Viva Ele, confia nele, tenha uma vida de satisfação nele. Saiba que basta ter o Senhor para a gente conseguir qualquer coisa e conseguir seguir em frente. E depois aqui, Davi ele fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui, gente, ele fala de um vale onde a morte faz uma sombra nele. Então não é qualquer vale não, é um vale terrível. É um lugar onde a morte está por perto, ameaçando a vida dele. E não tem como a gente falar de insegurança sem falar de medo. Mas também, gente, não existe necessidade de segurança aonde há ausência de perigo. E o medo, gente, ele nos dá vontade de correr. E aqui ele fala que ainda que eu andasse. O medo dá vontade de correr, não dá vontade de enfrentar ele. Principalmente não dá vontade de nunca sentir medo, porque é bem ruim. Sendo que a gente precisa entender que ovelha, ela não corre. Ovelha não tem plano de fuga. Ovelha não fica vigiando o lobo. Ela sabe que tem alguém vigiando ela, alguém cuidando dela. Ela sabe que ela tem pastor. Ela confia nele. E como que nós temos lidado com nossos momentos de medo? Como que nós temos lidado com esses momentos de desespero? Como que nós temos lidado com o vale da sombra da morte? E aí, você me ouve falar sobre o vale da sombra da morte e fala assim, tá louco, você está muito longe de mim. E não está não. Porque todo mundo, gente, vai ter o teu dia. E quando chegar esse dia, você vai estar preparado para passar por ele? Lá em Efésios 6:13, Paulo fala assim, portanto, peguem toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, vocês possam resistir e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Ele fala quando chegar o dia mau, não é se chegar o dia mau. Ele vai chegar. Ele vai chegar para todo mundo. E quando ele chegar? E quando esse dia que dá medo chegar? Nós estaremos firmes? Nós vamos conseguir passar por ele? Sabe, nós só estaremos firmes, gente, se nós entendermos que Deus ele precisa estar conosco nesse dia mau. Ele precisa estar. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus só de dias bons. Porque é muito bom falar que Deus está comigo quando está tudo bem, está recebendo um milagre, está recebendo bênção, e Deus está comigo, glória a Deus, aleluia. Mas e no dia mau? E no dia mau você vê Deus nesse dia mau. E você dá glória a Deus no meio dele. E esse Salmo 23, ele fala sobre isso. Sobre um Deus que está no vale da sombra da morte. Um Deus que anda no meio da dificuldade com a gente. Mas ele também fala que esse pastor,
ele usa algumas ferramentas para nos consolar no meio desse vale. Ele fala assim, ó, esse pastor, ele usa a vara e o cajado para nos ajudar a passar por esses dias, para nos consolar. E aqui, gente, é um ponto importante que eu queria falar, porque a vara ela servia para disciplinar a ovelha, para proteger, e o cajado para dar uma direção, para protegê-la de algum risco que ela estivesse passando. Então, gente, a gente precisa entender que nos dias maus, não é só para ficar chorando. Você pode chorar, tem que chorar, porque chorar faz bem, chora aos pés do Senhor, não chora em qualquer lugar não. Mas não é só chorar, não é só isso, não é só se lamentar. Ai, está dando tudo errado na minha vida, socorro, ó Deus, você me desamparou. Mas é você entender que você não está lutando sozinho nessa guerra. Que você tem pastor, que você tem alguém que luta por você, que te protege, que te consola, que te ensina. Porque para passar pelo medo, gente, você tem que aprender a passar por ele. Só quem já passou por um momento de medo já entende que conforme você vai aprendendo a lidar com o medo, você sabe que lá na frente fica muito mais fácil do que lá atrás. Porque o medo, Deus ensina a gente a lidar com ele. É no dia a dia. A gente não deixa de sentir medo, mas a gente aprende a lidar com ele. E outra coisa muito importante é que esse Senhor, o nosso pastor, ele tem uma palavra. Ele tem um cuidado para a nossa vida que nos direciona, que nos mostra o caminho e que nos fortalece. Então, se a gente não se encher dessa palavra, se você não buscar nessa palavra, esse dia do vale da sombra da morte, ele vai ficar pesado para você. Pesado. Porque você vai passar como um saco vazio por ele. E por isso que Deus ele quer que a gente entenda. Esse cajado é justamente isso. É chamando você, é te direcionando. Você precisa pegar esse caminho, o caminho da palavra para você passar por esse dia mal. Se revista dessa armadura, use a sua espada e passe por esse vale. E aí sim você vai passar andando pelo vale da sombra da morte. Não vai passar correndo. Quando você entender que é na palavra que você é ensinado. Ele te protege, ele cuida de você, mas tem a nossa parte. E a nossa parte é a gente buscar na palavra, é a gente aprender, conhecer de Deus, para a gente poder também aprender a lidar com o medo. Então saiba que mesmo nos dias difíceis, gente, esse pastor, ele vai estar lá com você. Ele não vai te desamparar. Pois ele fala aqui que ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aqui, gente, Davi ele muda o sentido desse texto. Porque como eu falei, ele estava falando ali só sobre coisas de ovelha, pastor, pastos, águas tranquilas, vales, vara, cajado. E aqui ele começa a falar sobre gente, sobre ser humano. E aqui ele fala que esse pastor ele prepara uma mesa para ele. Ou seja, esse pastor ele recebe ele em casa. Não é? E esse pastor, ele não só apenas prepara uma mesa, sabe? Mas ele recebe ele com algo especial que é a proteção. Porque naquele contexto aqui, dessa época, existia aqui uma lei da hospitalidade. Todo aquele que você recebia na sua casa, que era um hóspede, a partir daquele momento ali, ele era protegido por estar na sua casa. É por isso que quando aqueles homens lá de Sodoma e Gomorra chegaram na casa de Ló para tentar ali atacar os anjos, eles não conseguiram entrar, porque os anjos estavam ali guardados por essa lei da hospitalidade. Eles estavam guardados na casa de Ló. Então eles não podiam ultrapassar esse limite. Existia esse cuidado. Então aqui ele está falando que ele entendeu, Davi ele entendeu que ele tinha para onde ir. Ele tinha casa, ele tinha família, ele tinha proteção. Ele não era mais alguém solto nesse mundo, alguém que não tinha ninguém, mas ele tinha
um pastor que tinha uma casa e tinha proteção para ele. Ele não estava mais sozinho. E a gente precisa também, gente, nesse cenário aqui, entender que a solidão ela não pode tomar conta da nossa vida. É bom, é maravilhoso ter família, ter amigos, mas todo mundo aqui já teve aquele momento que é só você e Deus. Todo mundo tem sempre esse momento. E nesse momento a gente precisa ter uma certeza no nosso coração. Eu tenho um pai, eu tenho um pastor que ele é meu amigo. Ele está comigo, ele não desampara. Eu tenho um lugar para onde correr. Eu tenho um lugar para ir. Eu não estou sozinho. E esse versículo aqui ele é mais profundo ainda, porque ele não fala só sobre recebê-lo em casa, mas ele fala aqui que ele é muito bem-vindo à casa desse pastor. Porque ele fala assim, ó, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E esse óleo aqui não é um óleo de unção sacerdotal, não. Nem um óleo daquele para ungir a pessoa, para estar num status elevado, alguma coisa do tipo, não. Mas é aquele mesmo óleo que Jesus cobrou a Simão, quando chegou lá na casa dele, e aquela mulher ungiu os pés de Jesus. E Simão não fez nada, e Jesus falou assim, ó, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher derramou o perfume nos meus pés. É um óleo de alegria. É um presente que o anfitrião entregava para aquele hóspede ilustre que ele recebe. Então aqui, nesse texto, nós estamos falando, né, desse cenário de perseguição, de inimigos. E esse óleo aqui, ele representa o cuidado que Deus tem para aquele que Ele é o pastor. Porque não importa o quanto você está sendo perseguido lá fora. Não importa quantos inimigos você tem. Não importa se for falar mal de você lá fora. Não importa se te maltrataram. Não importa se te rejeitaram. Na minha casa, na minha presença, você sendo meu filho, você é bem-vindo. Aqui você é bem-vindo. Aqui você é amado. Na minha presença você tem amor. É isso que Deus está falando aqui. E como nós estamos falando sobre insegurança, grande parte da nossa segurança é com relação às outras pessoas. Para pensar se não é isso. O que estão achando? O que estão pensando? O que estão falando? E aqui Davi mostra assim que eu não estou focado nisso. Eu estou focado, eu estou seguro no que Deus pensa sobre mim. No que Deus é para mim. E isso basta. Não tem por que a gente ter essa insegurança. Não sinta essa necessidade de aprovação dos homens quando você já é aprovado diante de Deus. Porque quem tem que se agradar de você é o Senhor. Antes de qualquer coisa. É o Senhor. E foi isso que Paulo falou lá em Gálatas. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Aquele que tenta agradar os homens, nem servo de Deus é. Primeiro é a Deus, depois os homens. Então, se alguém não te compreendeu, se alguém te rejeitou, se alguém te deu as costas, ou se alguém te perseguindo, entenda que na presença do Senhor você não vai estar sozinho. Você vai ter um pastor. Você é bem-vindo. Nós somos bem-vindos na presença dele. E somos tão bem-vindos que ele não só unge, como o cálice transborda na presença dele. Esse cálice se transborda. Nós somos bem-vindos na presença do Senhor. Aquele que entende que Ele é o pastor da vida dele. Ele se alegra. Ele te quer por perto. Você é importante para Ele. E depois ele termina falando, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Viver inseguro, gente, é tão ruim. Pensa na coisa que é ruim. Que ela faz você olhar para trás com arrependimento, olhar para frente com medo. E o pior,
você não consegue enxergar. Não consegue enxergar o óbvio da tua vida. A gente não consegue perceber as coisas boas que estão acontecendo. A gente não consegue perceber o cuidado de Deus na nossa vida. O que Deus ele tem feito. Como que o amor dele nos envolve, essa bondade, essa misericórdia todos os dias da nossa vida. Mesmo no meio, falta um montão de coisa que você pensa que falta. Mas tudo aquilo que você precisa, você tem. Eu tenho me sentindo sozinho, e você vê que Deus ele está sempre ali com você. Você se sente cansado, esgotado. E às vezes vem aquela força que você não sabe nem de onde. Veio de Deus. E quando você sente medo, do nada vem aquela coragem para poder seguir em frente. Que você pensa que é do nada, mas ela é de Deus. Porque essa bondade e essa misericórdia, ela nos segue. Ela nos persegue. Então pare de ficar tentando sozinho. Comece a entender que você tem um pastor. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor, ela vai te seguir todos os dias. É sem exceção, gente. É todos os dias. Todos os dias, para todos os dias vão ter bondade e misericórdia. Então se você pensa assim, mas eu não tenho nada. Está faltando tudo. Tem bondade e misericórdia. Mas eu estou doente. Tem bondade e misericórdia para você, ela te envolve. Se você estiver decepcionado, tem bondade e misericórdia, continua tendo. Se você estiver estressado, esgotado, ainda assim, tem bondade e misericórdia te cercando, acercando a sua vida. Se você se sente abandonado, ainda assim tem bondade e misericórdia. O nosso Deus, ele é fiel, ele é imutável, ele não muda, ele não se abala pelas coisas que acontecem na nossa vida. Ele não está abalado pelas nossas faltas. Ele não se abala pelo nosso medo. Ele não se abala pela nossa solidão. Ele não se abala por nada, ele tem um controle. Ele é um pastor que sabe cuidar como ninguém. Ele é o nosso pastor. E hoje, nessa noite, eu quero que se você que está com esse sentimento de que algo ainda falta, esse sentimento de escassez na sua vida, eu quero que você saiba que nada te faltará se o Senhor for o seu pastor. Nada. É nada. Nada vai te faltar. Se você se sente esgotado, correndo, com essa sensação de que você não chega a lugar algum. Corri, não cheguei. O Senhor, ele tem descanso absoluto para a sua vida. Ele tem descanso. Ele tem um descanso e refrigério para a sua alma. Se você está com medo, desesperado, você não está sozinho. Saiba que Ele está até mesmo no vale da sombra da morte te consolando. Ele não se importa de ir num lugar mais difícil com você. Ele vai no vale da sombra da morte. Ele vai em qualquer dificuldade para aquele que tem Ele como pastor. E se você está sozinho, sentindo sozinho, incompreendido, você tem casa, você tem mesa, tem óleo de alegria quando você chega na presença dEle. Ele quer ter você por perto. Aleluia. É tão maravilhoso, gente, quando a gente se chega ao Senhor. E eu não sei se você já teve essa sensação, mas quando você para tudo e que você chega à presença do Senhor, que você sente que Ele está alegre por você estar ali, e você vê o Senhor sorrindo para você, porque você se dispôs a estar com Ele. Ele se alegra. Ele se alegra quando a gente já chega a Ele. E quantas vezes nós vamos deixando isso para lá, deixando para depois. Você não tem para onde correr. Não tem. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor, ela vai te seguir. Ela vai te perseguir.
em todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor, ela vai te seguir. Então não importa se você está num dia mau, num dia bom, o Senhor está lá. Coloque-se de pé, vamos cantar essa canção com toda a força do seu coração. Engrandeça a bondade do Senhor. Engrandeça essa bondade. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. Tua doce voz que me guia em o fogo. Aleluia. Escuridão, tua presença me conforta. Ele está nos dias maus também. Sei que és meu Pai. Ele é teu Pai, Ele é teu amigo, Ele é o teu pastor. Você não está sozinho. Você vive todos os dias nessa bondade. Então canta com toda a sua força, que Ele é fiel. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluias. Nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou escapatória. O Senhor deixou, meu Deus, que elas nos sigam todos os dias da nossa vida, Pai. Isso é maravilhoso, Pai. Senhor, Tu és o nosso pastor, Pai. E nessa noite, Pai, eu quero que o Senhor traga para a sua igreja, Pai, esse entendimento de que ela tem um pastor, de que nós temos um pastor, de que nós não estamos sozinhos, de que porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Senhor, nessa noite, Pai, Senhor, visita os corações nessa noite, Pai. Meu Deus, traga esse entendimento, Pai. Traga, Senhor, satisfação na sua presença, Senhor, porque o Senhor é tudo, o Senhor é tudo, o Senhor é tudo em nossas vidas. Nós precisamos ter o Senhor em nossas vidas, Pai. Senhor, eu te peço agora, Senhor, que aquele que estiver passando, ó Deus, pelo vale da sombra da morte, um momento de dificuldade, um momento, meu Deus, em que ele precisa de um milagre, Pai, que ele veja a sua forte mão lá, Senhor, que ele veja a sua mão forte lá, Pai, que o Senhor dê um escape, ó Deus, que o Senhor toque, que o Senhor vire o quadro, que o Senhor mude a história, Senhor, porque Tu és um Deus que está também, Senhor, no meio dos vales, ó Deus. Senhor, Pai, se tem alguém aqui, Senhor, nessa noite, que ainda não entendeu o Seu amor, Pai,
Revela agora, Senhor, o seu amor a esse coração, Pai. Revela a esse coração, meu Deus, de que aquele, meu Deus, que tem um pastor, aquele que entendeu isso, é sempre bem-vindo na sua presença, é sempre amado, é sempre abraçado, ó Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender, a contar com a sua misericórdia, ó Deus, todos os dias da nossa vida, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, porque o Senhor, meu Deus, é o nosso pastor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, pela sua presença em nossas vidas, Pai. Nós somos satisfeitos, ó Deus, porque nós temos o Senhor. Nós somos felizes porque temos a sua presença. Muito obrigado por nos receber, Senhor, na sua casa. Obrigado por preparar uma mesa para nós, Pai. Obrigado, ó Deus, por nos ungirmos com um óleo de alegria, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor é. Meu Deus, que a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, continuem, Pai, nos seguindo. Continue conosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.